Oi pessoal, hoje vamos falar sobre esta planta que produz este fruto aqui. Muitos conhecem como blueberry, é bastante famoso com esse nome, inclusive no Brasil. Há pouco tempo atrás era importado, não havia produção nacional ou a produção se restringia a pequenos núcleos aqui no sul do Brasil. Tratamos então hoje do mirtilo. Se esse assunto te interessa, é sobre temas da horticultura que tratamos aqui no Cultura da Roça. Então seja muito bem-vindo. Se não é inscrito ainda, por favor se inscreva e no final faça o seu comentário e dê a sua nota, digamos, joinha ou não, né? Então seguimos no tema de hoje. O teu desejo é ter um pomar, mas não sabe como fazer a implementação dele, gosta de plantar, mas não tem segurança de como fazer o correto plantio da tua árvore frutífera, ou simplesmente tu tem feito os plantios e eles não têm vingado, a tua planta não se desenvolve, ela não avança, ela não produz, ou se além desses objetivos a tua ideia é ter uma segurança alimentar, melhorar a tua dieta, comer frutos saudáveis e com sabor e ter a segurança de que tua árvore frutífera vai frutificar, então eu te convido para acessar o link que está logo aqui abaixo na descrição do vídeo para o nosso material, o nosso programa de implementação e condução do teu pomar. Eu acredito que vai te ajudar bastante e vai abreviar a tua luta para a implementação do teu sonhado pomar. Bom, então mostrando melhor aqui a nossa fruta, estamos em plena fase de frutificação. Então vocês veem que esta planta, ela expressou todo o seu potencial produtivo. Houve uma frutificação intensa, enquanto do lado dela temos uma planta morta. Aqui na Estação Experimental, a Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos algumas cultivares. E eu passando para vocês, cada fila é de uma cultivar diferente. E vocês podem observar principalmente no tamanho das plantas. Esta aqui, por exemplo, são 3 exemplares apenas. E depois essa última aqui, já de um vigor um pouquinho maior, mas também de porte baixo. Essa é uma das divisões dos grupos dos mirtilos, onde nós temos primeiro as plantas que exigem um pouco menos de frio, em torno de 300 horas frio, e as outras plantas que exigem um frio mais intenso, chegando a mais de 700 horas frio. E essas horas frio nós já explicamos que trata-se de plantas que precisam de uma temperatura abaixo de 7,2 graus e a partir dali então vai se computar esse tempo. Porém, alguns de vocês vão dizer que hoje nós temos mirtilo no Brasil todo. De fato, há um esforço a partir do melhoramento genético que tem se buscado fazer. Hoje nós temos a produção de mirtilo em solos, como é o nosso caso aqui, mas temos já a produção em vaso e hoje nós temos cultivares que estão adaptadas a praticamente ausência de frio, como é o caso de algumas regiões no Nordeste, mas outras mais específicas que têm ainda um teor de frio, que é o caso da Chapada Diamantina, algumas regiões do Sudeste, em São Paulo, e assim sucessivamente. A produção maior, no caso, ela está ainda no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas no sul ela se divide então entre esses dois grupos. Um que é muito mais exigente em frio e o outro que é menos exigente. E aí nós temos o grupo mais exigente na região da Serra, do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde nós temos um clima mais seco e em épocas de frio com bastante umidade, mas um frio intenso. E a outra região, aí é a região mais ao sul, região de Pelotas, onde estão as cultivares de um teor, de uma exigência climática com menos frio. Vocês veem que nós estamos tratando de um arbusto, né?
Isso aqui não chega a ser uma árvore, é um arbusto de diferentes tamanhos, como eu já vinha mostrando nas diferentes cultivares que estão aqui. Então eu tenho arbustos que não chegam a 2 metros de altura, eu tenho aqui um arbusto de no máximo 1,5 metro, e aqui eu tenho arbustos que chegam a 3 metros de altura, 2 metros, fica mais ou menos nessa faixa. Temos cultivares que chegam a atingir até 6, 7 metros, mas aí não é o caso das cultivares exploradas comercialmente. O crescimento dele, deixa eu me aproximar aqui, nós chamamos que ele tem um crescimento basitônico. O que é isso? As gemas da base é que vão brotar. Então vocês veem aqui, eu tenho uma boa ramos de no máximo 2 anos. Aqui eu tenho ramos mais grossos, são ramos mais velhos. Mas os ramos mais novos aqui, ó, eles brotam tudo na base, bem embaixo. Então a poda, ela precisa ser feita bem inferior, próximo do solo, tá? Então aqui vocês têm mais algumas brotações. Essa aqui, ó, vocês veem que esse broto desse último ano, ele nasceu bem na base. E aí, se a gente puxar ele, a frutificação, ela acontece no topo, sempre na parte superior. Então, esse é um cuidado que vocês precisam ter na poda, que não vai ser o tema desse vídeo agora, mas vocês já podem ter uma noção para uma futura prática da poda. A produção é sempre na ponta dos ramos, é onde haverá o florescimento. Então aqui nós temos o início da frutificação, né? Algumas flores que recém caíram, e o início da frutificação. Aqui em cima eu tenho mais flores que estão caindo, e o processo de frutificação sempre na ponta dos galhos. A florada, ela acontece no inverno, né? No início da primavera, final do inverno. E aí o clima, é importante vocês observarem que não pode ter geada tardia. Agora nós estamos já no final de outubro, e eu tenho ainda a frutificação ocorrendo, mas se eu tiver uma geada tardia agora, essas flores vão abortar e esses frutos não vão se formar. Eu não tenho essa possibilidade. Depois, o verão, ele precisa ter um fotoperíodo longo, por isso que no sul, aqui nós temos essa vantagem. Na região de Pelotas ainda nós temos um fotoperíodo maior ainda, horas-luz, né? Durante um período bem longo. Isso vai melhorar a qualidade dos frutos, o sabor, o grau Brix, tudo isso melhora com o aumento do fotoperíodo. Em relação à polinização, o mirtilo, ele precisa de insetos polinizadores, porque a flor dele, se vocês observarem, ela tem um formato peculiar, e tem um problema do pólen cair fora da flor. Então o pólen cai fora do estigma, e com isso não há a polinização dos frutos. Então eu preciso de polinização de insetos. E também é interessante eu ter uma polinização cruzada de diferentes cultivares, porque isso melhora o padrão de fruto, melhora o tamanho do fruto, e eu tenho também um melhor sabor de alguns frutos, pode haver uma melhoria no sabor. Então a polinização, se vocês tiverem a disponibilidade de colmeias de abelha, é interessante para que haja polinização durante a florada, para que vocês tenham de fato uma boa frutificação. Os solos, e aí é interessante a gente falar, os solos para o mirtilo, ele não segue a lógica dos solos para a maioria das frutíferas. Tá? O mirtilo,
ele exige um solo ácido, um solo de um pH 4,5 a 5,5, não mais do que isso. Eu posso cultivar o mirtilo em solos com pH mais elevado, um pH mais neutro? Até posso, mas eu vou ter que incrementar com altas doses de matéria orgânica, ou então, se o pH não for muito elevado, eu preciso utilizar o enxofre para acidificar o solo. Então são peculiaridades do mirtilo. Ele gosta de solos arenosos, franco-arenosos ou então argilosos, mas não profundos, porque ele precisa de uma boa drenagem, uma boa retenção de água, ele exige bastante água, e precisa ser um solo poroso. Eu não posso encharcar as minhas raízes. Então vocês veem que aqui até tem um pequeno camalhão, ele está mais elevado, essa área aqui é um pouquinho alagadiça, e isso o mirtilo não suporta, ele não tolera encharcamento. E ao mesmo tempo, você já vê ali a mangueira de irrigação, ele é muito exigente em água. Então eu preciso ter um suporte de irrigação, porque nós estamos falando de um arbusto, e um arbusto, como dizem as leis do hermetismo, o que está em cima está embaixo. Então, se eu tenho um arbusto desse porte aqui, é o máximo de raiz que eu vou ter na parte inferior. Então, por isso, ele não tem uma capacidade de captar água das profundezas do solo. Então, para um primeiro momento, estamos apresentando o mirtilo. Nós não fizemos nenhum vídeo ainda sobre o mirtilo, se eu não me engano. Então queremos apresentar o mirtilo para vocês, e a partir desse vídeo, caso haja interesse, a gente pode melhorar e aproveitar que estamos justamente no período produtivo para aprofundar esse tema. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.